vocês estão? Hoje nós vamos iniciar mais um culto. E nesse mês a gente vai falar do chamado. Qual o chamado de Deus para a sua vida? Qual o seu chamado? O que você gosta de fazer na casa do Senhor, na presença de Deus? Amém? Durante essa adoração, medite. Peça para Deus trazer ao seu coração qual o seu chamado. Mas um chamado em comum que todos nós temos é adorar a Deus. Amém? Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração e depois você vai adorar a Deus. Amém? Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor querido, na Tua presença. Deus, para te adorar, Pai, para dizer que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus bom e fiel, Senhor amado, nas nossas vidas. Deus, obrigada, Senhor amado, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor amado, nesta noite. Venha, Deus querido, falar aos nossos corações, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Adore, Deus, aí da sua casa, aonde você estiver, adore ao Senhor. Amém. Oh, Deus, seja adorado, Senhor, essa noite, Pai. Tu és Deus. Estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amamos a Tua presença, Senhor. Aleluia. Amamos o Teu fogo, Espírito Santo. Vem aquecer a nossa alma, Senhor. Incendiar o nosso coração, Senhor. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em Tua casa para sempre, Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em Tua casa para sempre, Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, Tua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta, sustenta, Senhor.
Adoramos o Teu nome, Senhor. Não importa as circunstâncias, Senhor, as dificuldades, Senhor, as tribulações, Senhor. A Tua graça sempre, Senhor, nos irá bastar, Senhor. Se você pode nessa noite dizer mais uma vez: Senhor, aonde você estiver, diga: Tua graça me basta. Grita: Senhor, Tua presença me sustenta. Senhor, Tua graça me basta. Vamos juntos. Senhor, Tua presença me sustenta. Glória a Deus, aleluias. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, eu quero convidar o meu amado aqui para ministrar, meu marido. Só lembrando que o nosso primeiro chamado começa dentro da nossa casa. Amém? E o meu marido, ele é um exemplo muito grande para mim. Porque toda vez que eu tento desistir do meu chamado, de algo que Deus me chamou para fazer, Ele me mostra que não é do jeito que eu quero, mas sim do jeito que Deus quer. Amém? Bem amado. Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. Permita que eu possa entrar na sua casa esta noite. Vou estar ministrando para vocês sobre o chamado, né? Que é o nosso
tema do mês de abril, exatamente o meu chamado. E eu louvo a Deus, né, por ministrar nessa noite. Confesso para vocês que estava até com um pouco de saudades, né, de ministrar na casa do Senhor, porque ultimamente, desde setembro, né, que eu comecei a trabalhar e meu horário de serviço é das 2 da tarde às 10 da noite, aí tá um pouco complicado, né, mas graças a Deus que eu estou aqui ministrando para vocês. Sempre vai aparecer oportunidades ricas como essa, né? Porque eu confesso a Deus que eu adoro ministrar para vocês, né? Falar daquilo que Deus toca no meu coração, daquilo que os famintos precisam ouvir, né? Que é realmente a palavra de Deus. E eu sou muito grato a Deus por isso, né? Então, para mim é gratificante estar ministrando para vocês, estar entrando no seu lar para levar uma palavra de Deus, né? Eu creio que a sua casa, assim como a minha, é um pedacinho do céu. E a partir do momento que nós damos ouvidos à palavra do Senhor, a partir do momento que a nossa casa louva o Senhor, isso não tem preço. E como a Lani falou aqui no início, né, esse é o chamado também que tem que arder no nosso coração, né, de adorar o Senhor, buscar a palavra dele, né, e levar aos necessitados. Amém, queridos? E eu vou estar falando com vocês nessa noite do nosso principal chamado, né, que é exatamente o ID. Se nós pegarmos a palavra de Deus lá em Mateus, não é a palavra que eu vou ministrar ainda, Mateus 28, versículo 19, só a parte A e B, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos por todas as nações. Queridos, eu uma vez fui ministrado pelo pastor Rubens e essa palavra, ela entrou no meu coração. Obrigado. Portanto, vão, o que está escrito ali, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações. Amém? Então, eu confesso a vocês que isso ficou gravado no meu coração. Não lembro o tema que o pastor estava ministrando na época. Não sei se era o chamado, não sei, mas isso eu guardei para mim, né? Para em outra ocasião estar ministrando. E chegou, né, esse momento de estar ministrando sobre isso, né, o nosso principal chamado, que é o ID. Amém? Que é gratificante nós levar a palavra de Deus, né, principalmente nesse momento que estamos passando de pandemia. Quantas vidas já se foram, né? E quantas vidas estão precisando de uma palavra. Então, eu acho que esse momento vamos dizer assim, que esse momento é ideal para que nós lançarmos uma palavra no coração das pessoas. Mas está longe e tal. Hoje a gente tem a tecnologia, tem o celular para enviar uma mensagem, né? Para falar do amor de Deus.
porque sabemos que a palavra de Deus, ela salva, cura e liberta. Cremos dessa palavra. E eu creio dessa maneira, porque Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu creio que na sua vida também não é diferente. Então temos que falar o que Deus tem feito em nossas vidas, o testemunho para as pessoas, porque eu creio que muitas pessoas têm testemunhos tremendos para contar, né? E isso vai edificar não só a tua vida, como a vida dos necessitados, né? Aqueles que estão famintos do Senhor. Então, queridos, eu quero nesse momento estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra no livro de Romanos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou estar lendo esse capítulo inteiro para vocês, amém? Romanos 10, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorre da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas perguntou: porventura não ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir sua voz, e suas palavras até aos confins do mundo.
Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes como um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. E o último versículo, que diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizantes. Amém, queridos? Então, o que nós podemos tirar dessa palavra? Temos que ter sede em ganhar vidas, né? Esse é o nosso principal chamado, ou seja, ter sede pelas almas. Esse chamado tem que arder em nossos corações. Essa é a vontade de Deus para conosco. Nós pegarmos lá o versículo 1 que diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. O principal desejo de Paulo era a salvação de todos. Então, queridos, aqui nos ensina claramente, né, que nós possamos ter essa convicção. É claro que não vamos conseguir salvar todos, mas que nós possamos plantar uma semente, principalmente aqueles que estão perto da gente, né? E as primeiras pessoas que temos que ganhar tudo começa pela nossa família, né? Depois vem os vizinhos, bairro, cidade, país e as nações, consequentemente. Mas tudo isso começa com a sua família. Eu louvo a Deus porque Deus me deu uma família maravilhosa. Isso eu não deixo de agradecer. É uma esposa que eu sempre pedi a Deus, um filho maravilhoso. Olha, ensina o teu filho o caminho que se deve andar. Isso é gratificante, porque se nós pegarmos lá no mundão fora, a gente vê até crianças mesmo um comportamento assim que, sabe, que vem desagradando ao Senhor. Por quê? Porque a criação, né, ou seja, não dos pais, das mães, não culpando ele, que ele não tem o entendimento que temos hoje. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não tive esse entendimento que o Anthony tem hoje em casa. Hoje eu e a minha esposa, nós criamos o Anthony de forma, eu creio que a gente tem muito mais ainda para ensinar a ele, mas eu creio que assim na minha vida como na dela também, já passamos dificuldades, e não foi fácil, né? Porque não nascemos no berço evangélico. E isso, para mim, é muito bom, porque o Anthony já está tendo outro entendimento. Quando eu estou lá trabalhando, aí tem a hora da minha janta, né, que é 7h30, a Laine me manda vídeo do Anthony adorando, me manda vídeo do Anthony agradecendo a Deus pelo alimento. Isso é satisfatório em nossas vidas, é de uma satisfação enorme, porque nós,
aquilo que eu disse, né? Tudo começa pela família. Aí depois vem, consequentemente, a vida do vizinho, de um amigo próximo, né? E vou contar um testemunho que aconteceu não faz nem muito tempo. Meu irmão, ele contraiu o vírus, né, da Covid. Até pedi para a Lani postar no grupo da intercessão, creio que todos vocês viram, né? E a primeira pessoa que ele ligou foi para mim, chorando, né? E ele falou, eu lembro que ele falou que ia trabalhar, né? Ia pegar a mochila, ele estava com a mochila nas costas, foi trabalhar, ia pegar o resultado e ia trabalhar. E ele ligou para mim chorando. Ele falou: Dio, ora por mim, que eu testei positivo para a Covid. E isso na hora entristeceu meu coração, né? Mas eu creio no Deus que sirvo. Ele não precisou ir para o hospital, não precisou ficar entubado. Os médicos deram o medicamento dele, ele se tratou em casa. E para a honra e glória do Senhor, ele hoje está curado. E tanto que o meu filho hoje está lá na casa dele, né? Com as crianças lá brincando. Mas isso é gratificante. Mas ele me procurou no momento, ele falou: ora por mim, que eu estou precisando de oração. Hoje, graças a Deus, ele está curado. Mas assim, tudo começa pela família. Então, se nós levar uma palavra a cada um deles, né? Aquela sementinha que eu falei, a gente plantar no coração. Queridos, às vezes você pensa que não sei se vai causar efeito, mas o importante é que você plantou essa semente no coração, seja do seu irmão, seja do seu amigo, seja do seu vizinho, e isso não tem preço. Então, a partir do momento que nós levamos a palavra de Deus, Ele agrada com isso, porque vem o que lá em Mateus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que até hoje Deus, Ele não deixou faltar nada em nossas vidas. Eu agradeço demais ao Senhor, né? Todos os dias. Lá no versículo 2, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, não devemos ter reverência a Deus, e sim entendimento da palavra. Por que eu digo isso? Eu trabalhava com um rapaz que, quando a gente ia embora para casa, ele, toda vez que passava por uma igreja católica, ele fazia o sinal da cruz. E eu lembro que quando eu jogava bola, não era diferente. Eu, antes de entrar no gramado, no campo, eu colocava o pé direito, colocava a mão no campo e fazia o sinal da cruz. Aí teve uma vez que alguém me perguntou: por que você faz isso? Eu falei: não sei, eu vejo os jogadores na televisão fazer e faço. Não sabia, não tinha entendimento. E outro exemplo também que eu vi, mas só que isso aí já foi na televisão, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, era uma minissérie bem antiga, que era O Pagador de Promessa. Eu não assisti quando passou, eu assisti a reprise dela, né? Que o rapaz lá levava a cruz não sei quantos quilômetros, acho que era de uma cidade para outra, né? E passou por muitas dificuldades, né? E no final
dessa série, ele acabou morrendo. Então o que devemos tirar disso, né? Qual o entendimento que temos que ter disso? Que Cristo, ele já pagou o preço na cruz por nós. Então não adianta estar fazendo essas coisas, né? Porque Cristo, ele pagou o preço na cruz por cada um de nós. Então temos que levar esse entendimento às pessoas, né? Qual o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, aquilo que eu falei, né? Que ele salva, cura e liberta. Amém, queridos? Então temos que ensinar com entendimento as pessoas, né? E o versículo 3 que diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, porque cada um vai fazer segundo a sua vontade, e desta maneira não está correto. A vontade, queridos, tem que ser sempre do Senhor. Não adianta fazer da sua maneira. Coloque Deus em primeiro plano. Amém? Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei, ela não foi feita para o justo, e sim para os transgressores. Ou seja, se nós estamos no caminho certo, que é Cristo, então essa lei, ela não vai servir para nós, e sim para aqueles que andam fazendo coisas erradas. Por exemplo, aquele que passa no farol vermelho, o ladrão que rouba. Então, queridos, tudo isso, né? A gente tem que ter esse entendimento, né? Que a lei foi feita para os transgressores. Versículo 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, se estamos com Cristo, não temos que se preocupar com a lei. Aquilo que eu falei, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Versículo 6: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração porque subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou seja, não julgue as pessoas, porque só o Senhor há de julgar. Amém? Versículo 8: porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, de que o teu coração está cheio? A palavra de Deus diz que a boca fala, que o coração está cheio. Então, querido, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, vai ficar fácil de você levar o ID. Porque às vezes você se coloca incapaz de levar a palavra de Deus, mas o que a Bíblia diz? Que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Então, eu não tenho entendimento. A Bíblia diz assim que se lhe falta entendimento, peça a Deus que Ele vai te dar com liberdade. Então é assim que tem que ser. É assim que funcionam as coisas. Versículo 9:
se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entenda uma coisa: o diabo, ele não consegue confessar que Jesus é o Senhor, porque o destino dele já está definido. Então, cabe a você que confessa que Jesus é o teu Senhor. E sim, você vai ser salvo. O que a palavra diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então temos que confessar que Ele é o Senhor da nossa salvação. Então, sabemos que a salvação, ela é individual. Não adianta eu querer salvar o meu filho, salvar a minha esposa, salvar toda a minha família, se eu não lançar uma palavra na vida dele, mostrar para ele o caminho. Olha, é isso que está certo, é isso que está errado, é isso que se deve fazer. Então temos que ensinar exatamente o caminho da salvação. E qual que é o caminho? A palavra de Deus diz que Jesus, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Olha que coisa extraordinária. Então só tem um caminho. O caminho é exatamente Jesus. Amém? Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12. Pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa extraordinária. Que não são coisas assim que não precisam nem de muita explicação, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu te pergunto: você crê dessa maneira? Amém por isso. Então invoque o nome do Senhor. Não importa o lugar que você esteja. Às vezes você pensa que está sozinho num lugar, mas você está ali invocando o nome do Senhor. Você está ali adorando ao Senhor, mas vai ter alguém que vai estar escutando isso, e aquela palavra vai entrar no coração, aquela semente vai estar sendo plantada, até mesmo sem você saber. Amém? E o versículo 14, que diz assim: como porém invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele que nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Ou seja, Deus precisa de você agindo, levar a palavra dele aos famintos. Amém, queridos? Então, para nós que estamos na casa do Senhor, servindo Ele, fazendo o querer e a vontade dEle, fica fácil. Mas o que necessita da palavra, que está faminto, é aqueles que estão lá fora. Se nós pegarmos na Bíblia, o que diz sobre exatamente isso? Que o povo de Deus aguarda
manifestação dos filhos de Deus. Então, temos que ter um posicionamento disso, se posicionar diante de Deus para levar a palavra dele aos cativos, aos necessitados. Amém? Vou pular para o versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vai ter pessoas que vão dar crédito à sua pregação. Vai ter pessoas também que não vai dar crédito. Mas o que você tem que fazer? Mas pregue. Faça o ID, né? Então, a partir do momento que você está na casa do Senhor, fazendo as coisas certas, você também não vai querer isso só para sua vida, né? Você não é mais que obrigação levar a palavra de Deus aos necessitados. Amém, queridos? Versículo 18. Já estamos encerrando. Que diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram assim por certo? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, temos que ser um atalaia, ou seja, levar a palavra do Senhor a toda criatura. Olha que coisa extraordinária, né? Olha que chamado maravilhoso, levar a palavra de Deus a toda criatura. Queridos, Deus, Ele te capacita, né? Eu não sei falar. Abre a tua boca e Deus vai encher de palavras. Então, mas você vai ver que isso é gratificante, isso é maravilhoso, né? Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Versículo 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelo que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, nunca duvide do Senhor. Ele pode fazer tudo por você. Então, se Deus pode fazer tudo por nós, não temos ao que temer, né? Não temos que ter medo de nada. Amém, queridos? Entenda isso. Para finalizarmos aí, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizentes. Ou seja, todo aquele que não crê fica rebelde e contradizentes. Entenda, o Senhor pode tudo em nossas vidas, né? Então não adianta fazermos as coisas corretas se aquilo não arder no nosso em nosso coração, em nossos corações, né? Não adianta a gente pregar a palavra de Deus àquela pessoa e ela não dá ouvido, né? Mas aí não importa. O importante é que você pregou uma semente no coração dessa pessoa. Aí vai ser ele e Deus, porque a sua parte você está fazendo. Amém, queridos? Deus, Ele tem um chamado para a tua vida.
E esse chamado é de ganhar almas. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Já vou estar convidando o Ministério de Adoração nesse momento para estar adorando ao Senhor. E o teu chamado, entenda uma coisa, que o teu chamado é exatamente o ID. Faça a diferença. Você é instrumento do Senhor. Amém? Peça a Deus o que você precisa. Às vezes você mesmo se coloca incapaz. Eu não consigo. Isso é difícil para mim. Deixa que fulano faz isso, deixa que ciclano faça aquilo. Mas, querido, você tem que fazer a sua parte. Esse chamado, ele tem que arder no seu coração. Eu até gostaria que o irmão colocasse aí para mim Provérbios 11, 30, né? Então, que você venha ser um ganhador de almas. Essa noite, ontem eu estava jantando na casa da minha mãe, né? A gente passou o dia todo lá. E quando chegamos em casa, eu liguei a televisão e coloquei no canal 36, acho. Não sei se vocês... O Antônio está assistindo bastante, que ele passa o Patati, o Patatá o dia todo, né? Mas à noite, acho que é Mais Família, não é isso o nome da emissora? É no 36, na TV aberta. E ontem, quando eu cheguei, aí eu liguei a televisão, a gente já chegou tarde, e o Kaká estava ministrando, jogador de futebol. O tema da ministração dele é criando riquezas. E olha que coisa interessante. No final, ele falou assim, exatamente sobre o chamado, né? Ele falou assim, depois do testemunho dele, ele contou esse testemunho lá na igreja na Flórida, né? Lá em Orlando, na Flórida, a igreja da Alagoinha. E no final ele falou assim, na Bíblia não cita nenhum correndo atrás do seu chamado. Você pode ver, tem muitos pastores aqui que no final me procurem, se tiver, pode me mostrar, mas eu não achei nenhum citado na Bíblia correndo atrás do seu chamado. Por quê? Porque o seu chamado é exatamente o ID, ou seja, eis-me aqui, Senhor, né? Então eu peguei essa parte para estar até colocando aqui para vocês nessa noite. Olha que coisa interessante. E isso já estava no meus planos de colocar o ID aqui, né, para vocês nessa noite. E ouvindo isso, então, eu falei, não, eu tenho que ministrar amanhã, né, na palavra de Deus. E olha que coisa interessante, né? Porque ele estava falando sobre criando riquezas, e no final ele colocou essa situação e eu precisei contar isso nessa noite. Então, ou seja, exatamente o ID, eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer e a tua vontade, para fazer a tua obra. Amém, queridos? E para finalizarmos, Provérbios 11, 21, que diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Amém? Que essa palavra venha arder no seu coração, que você venha levar o ID aos necessitados, que você venha sim ser um atalaia. Amém, queridos? E nesse momento eu convido a você a estar adorando ao Senhor nesse momento. Amém?
essa palavra no teu coração. Aleluia, Deus. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Amém, queridos? E nesse momento eu vou estar convidando a minha esposa e ela vai estar trazendo a palavra da oferta para vocês nessa noite, amém? Amém. Eu vou estar lendo a palavra da oferta lá em Filipenses 4:19. Antes de começar a ler a palavra, eu lembro que o Josimar estava falando, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Aí, teve um dia que a gente estava aqui na igreja, eu não lembro se a gente estava gravando o culto, esqueci de tirar a máscara. Se a gente estava gravando o culto, e os irmãos estavam adorando aqui em cima, né? E o Antônio estava com a gente, e na hora que a gente estava indo embora, o Antônio falou assim, mamãe, eu queria cantar lá com eles. Eu falei, filho, mas você... Gente, olha só, criança, ela escuta as coisas que a gente nem sabe aonde, mas eles escutam e eles lembram depois, tá? Só pra, quando você estiver falando uma coisa perto da criança, cuidado com o que a criança escuta, cuidado com o que a criança vê. Aí eu falei, filho, mas o que você quer cantar lá em cima com ele? Ela é toda perfeitinha. Eu falei, não, filho, essa aí não pode cantar. Ele, mas mamãe, eu falei, não, essa não, o altar é para adorar, para você buscar a presença de Deus, para você falar da palavra. Aí outro dia em casa, depois ele tem um louvor que ele gosta muito, que quando ele escuta, ele corre para cantar, ele fala, quero te chamar de pai, me chama de filho. Ele, mamãe, essa pode cantar? Eu falei, essa pode. Amém? Então, quando você estiver com a criança, cuidado com o que ela escuta, cuidado com o que ela vê, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Amém? Vamos ler lá em Filipenses 4:19. Diz assim, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém? Deus, ele tem o poder de suprir tudo que nós precisamos. Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem essa autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele tem essa autoridade sobre a minha vida e tem essa autoridade sobre a sua vida. Amém? Então, quando você for fazer algo, peça a direção de Deus. Quando você for entregar uma oferta, peça a direção de Deus. Quando você for entregar o seu voto, o seu dízimo, coloque nas mãos de Deus. Peça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, quando você fazer, você vai ver que as suas coisas vão prosperar, a sua vida vai prosperar, a sua casa vai ser uma casa próspera, o seu lar vai ser um lar abençoado, porque você está
sobre a direção de Deus. A gloriosidade de Deus está sobre a sua vida. As riquezas do Senhor estão sobre você. Você vai ser sim uma pessoa próspera a partir do momento que você for fiel ao altar de Deus. Então seja fiel, entregue os seus dízimos, os seus votos, suas primícias com muita fé e alegria, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Vamos estar orando, pega a sua oferta, vamos agradecer a Deus, porque hoje você tem para ofertar. E se você não tiver, ore ao Senhor e agradeça a Deus do mesmo jeito, com a mesma fé, com a mesma força que você agradeceria se a sua oferta já estivesse na sua mão. Traga à existência tudo aquilo que não existe, como se já existisse. Amém? Exerça a sua fé aí agora, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai querido. Senhor, nós adoramos a Ti, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, Senhor amado, que supre sim, Deus, as nossas necessidades. Deus, eu creio, Senhor amado, que de nada sentiremos falta, porque Tu és um Deus que provê, Senhor amado, que traz à existência, Deus, as coisas que não existem, Senhor amado, nas nossas vidas. Deus, através de Ti, Senhor querido, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Deus querido, as coisas ganham formas, Pai, e nós podemos viver, Senhor querido, tudo o que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus abençoe vocês. Como foi bom estar aqui nesta noite. Como foi bom estar presente nesse culto. Na sexta-feira a gente vai ter o culto também, tá? No sábado eu acredito que não tenha. No sábado não tem. Mas no domingo também tem um culto. Então fique ligado na presença do Senhor. Esteja presente aqui, ou aqui na igreja, ou aí na sua casa. Eu ainda não sei como vai estar, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Shalom, queridos. Tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Amo vocês, família GD. Tua presença